Fala família Lagoinha, a gente tá junto aqui nessa semana e que semana poderosa a gente tem vivido, irmão. Eu não sei você, mas eu tenho vivido uma semana extraordinária de semeadura, lançado realmente semente, né? Tentado buscar em Deus. Quando a gente fala sobre semente, numa semana como essa, por exemplo, a gente sempre é levado a pensar e a gente é tentado a pensar. Mas então, o que é na minha vida que é semente? Pastor, eu não sei o que é semente. Eu fui tão acostumado a comer e me alimentar de tudo que Deus colocou na minha mão, então eu me alimento do tempo que Deus me deu, o tempo é só para mim. Eu me alimento do recurso que Deus me deu, então o meu recurso é só para mim. Eu me alimento da família que Deus me deu, então minha família é só para mim. Pastor, como é que eu faço, né? Porque parece que é uma coisa muito tópica esse negócio de poder ser semeador e sair a semear. Então a gente vai viver assim uma vida irresponsável. A verdade é que tudo que é novo, né, paralisa a gente, gera esse bloqueio, isso é normal. Mas também tudo aquilo que é novo e a gente entende que é direção e palavra de Deus, a gente precisa abraçar, a gente precisa trazer para a nossa realidade, a gente precisa se encorajar a partir disso. Então não fique com medo. Pastor, como é que eu vou saber o que é semente e o que é pão? Só lançando. Só lançando. A verdade é que se você lançar pão, o máximo que você vai ter de prejuízo é, de repente, aquilo que era para você se alimentar hoje, você não vai se alimentar hoje, vai se alimentar amanhã. Mas a grande verdade é que se você come a semente que produziria fruto para você amanhã, você só vai comer hoje. Isso é amanhã incerto. Então entenda, é saber que para o dia de hoje, Deus preparou uma porção para você. Deus preparou para você a provisão, palavra, direção para o dia de hoje. Pastor, mas e se eu lançar essa semente, né? Se eu lançar essa provisão na vida de alguém? Irmão, pode ter certeza de uma coisa, é muito mais fácil você reter uma semente hoje do que você lançar pão para alguém. Você já está acostumado a comer, você já sabe o que é pão, você já acostumou com o gosto do pão na sua boca. Então, o grande desafio é a gente entender e descobrir o que é semente. E como que eu descubro, pastor, o que é semente? Talvez você vai hoje olhar. Sabe quando a gente compra aquela roupa e aí até hoje está com a etiqueta no guarda-roupa? Até hoje a gente não usou? Talvez aquilo ali, na verdade, não foi só o seu consumismo. Pode ter sido também, mas talvez não foi só o seu consumismo. Na verdade, foi Deus falando para você, olha, compra isso aqui. Isso aqui que você comprou, talvez no seu ímpeto de compra, talvez na sua loucura de compra. Deus está falando, olha, fui eu que te usei para você comprar isso aqui, mas isso não é seu, isso é do outro. Lance sobre o outro, lance sobre outra pessoa. É olhar realmente para aquilo que está com a gente e ver o que está comigo que não me pertence, né? E à medida que a gente vai fazer isso, vai fazendo isso, a gente começa então a entender o que é semente e o que é pão. Então, quando a Bíblia diz que o reino de Deus é como um semeador que sai a semear, né? O texto também vai dizer também que ele sai lançando sobre terras. Então ele lança à beira do caminho, ele lança sobre um terreno pedregoso, ele lança sobre um terreno espinhoso, ele lança sobre a boa terra. Por quê? Porque o semeador é só com o tempo que ele vai aprendendo, né? E vai vendo a terra que é boa. Mas a grande verdade é que em todo e qualquer tempo ele tem que começar a ter, apesar do seu discernimento, ele vai continuar lançando as suas sementes. Ele vai continuar lançando. O texto não diz, então, que agora que você viu onde é a terra boa, agora você vai semear só em terra boa. Vai dizer que o semeador sai todo dia a semear e ele sai a lançar sobre todo e qualquer tipo de terreno. Porque assim é a nossa vida também. A gente é talvez esse todo e qualquer tipo de terreno. Nem todo mundo é só terra boa, onde tudo aquilo que Deus deposita cresce. Mas nem todo mundo também é terreno pedregoso, onde tudo aquilo que Deus lança não consegue expandir dentro de nós. Mas a grande verdade é que Deus todo dia sai a semear sobre nós. Sementes que caem à beira do caminho. Palavras que a gente ouve e não traz para o coração. Então, das sementes também que Deus todo dia lança sementes que vão cair em áreas da nossa vida que são pedregosas, outras ainda espinhosas, mas outras que são boas. E é assim que a gente vai discernindo quais são as boas terras. Mas a gente precisa verificar e certificar todos os dias que a semente foi lançada, que a semente saiu da nossa mão. Então, o desafio para nós essa semana, e eu quero ser muito prático essa semana, é de fato a gente questionar, será que de fato saíram sementes da minha mão hoje? Será que de fato na minha mão hoje tem alguma coisa que não é mais meu? Jesus vai contar uma parábola de um senhor que sai
sai de férias, né? Sai a viajar, e ele chama os seus funcionários. E aí ele entrega a medida da capacidade de cada um multiplicar, a medida da capacidade de cada um de lançar. Ele já havia testado, ele já havia observado e agora ele dá de acordo com a capacidade, irmão. Então Deus sabe da capacidade que cada um de nós tem para multiplicar. E à medida que a gente vai expandindo essa capacidade, a gente vai recebendo mais. Mas sabe o que é interessante nessa parábola? É que todos eles, quando devolvem, na verdade, o que tinha 5, o que tinha 2, quando devolve, fala, tá aqui o seu recurso. Percebe? Ele nunca viu aquele recurso como dele. Quando a gente começa a multiplicar, a gente começa então a saber aquilo que é nosso e aquilo que é de Deus. Aquilo que é para ficar com a gente e aquilo que a gente só vai cuidar, fazer multiplicar, crescer. A gente vai tornar aprovado, mas não vai ser nosso, vai ser de Deus. Isso é de Deus, isso vai voltar para Deus. Esse recurso, ele me entregou, mas esse recurso vai voltar para ele. Eu vou trabalhar, eu vou me dedicar, mas não é meu. Esse recurso é para ele, vai voltar para ele. Mas é só com a nossa medida a nossa capacitação, a nossa expansão que a gente vai podendo dizer para Deus, Deus pode mandar mais recursos, Deus pode mandar mais recursos. Por quê? Porque você está precisando de mais recursos para pagar a conta? Não. Porque você já entendeu que esse recurso que ele está mandando não é um recurso para você comer, se alimentar dele, é um recurso para você multiplicar para ele. Porque quando ele volta, ele pede o recurso de volta e aqueles homens então dizem, olha, eu tinha 5, multipliquei 10, está aqui os 10. Eu tinha 2, multipliquei os 2, estão aqui os 4. E aí então ele vai dizer uma coisa, porque vocês foram fiéis. Nos 5 que eu dei, multiplicaram para 10 e me entregaram 10. Porque vocês foram fiéis nos 2 que eu dei, multiplicaram para 4, me entregaram os 4. Agora eu vou colocar vocês sobre muito. Agora eu vou colocar vocês sobre lugares maiores. Às vezes a gente olha e fala, nossa, se Deus multiplicasse meu salário por 2 já estaria bom. Se Deus multiplicasse por 3 estaria bom. Se Deus multiplicasse por 5, por 10, estaria bom. E a gente fala, não, se meu salário multiplicasse por 10 vezes mais, eu acho que eu estaria feliz. Essa parábola deixa clara pra gente que talvez Deus está louco para poder multiplicar na nossa vida 10 vezes mais os recursos que a gente tem na mão. Afinal de contas, esses escravos não tinham nenhum recurso na sua mão, mas agora eles estavam com 5 vezes mais recursos, 10 vezes mais recursos, mas eles entenderam que era para Deus, não era para eles. Eu quero realmente, irmão, te encorajar essa semana a gente entender que tem recurso na nossa mão, tem tempo na nossa mão, tem recurso financeiro na nossa mão, tem saúde na nossa mão, tem habilidade na nossa mão que não são para nós, são para outros. Esse é o chamado de todo crente. Continuar semeando, continuar crendo que Deus está me expandindo, me alargando para confiar coisas maiores, para poder entregar a mim coisas maiores, mas coisas que eu poderei multiplicar, porque eu sou a imagem e semelhança dele. Fui criado para ser fértil e para ser multiplicador. Fui criado para ser alguém que tudo aquilo que eu toco prospera, cresce, avança. Tudo aquilo que Deus me dá tem um destino, o destino da multiplicação. Então essa semana, irmão, quero de verdade te encorajar nesses últimos 2 devocionais que faltam pra gente terminar essa semana. E tô sendo muito enfático aqui hoje porque talvez você tá aqui ouvindo essa série de devocionais, mas você tá com dificuldade de multiplicar. Você tá até agora com dificuldade de lançar uma semente. Você tá até agora com dificuldade de falar, mas pastor, mas como é que eu vou saber? Irmão, Deus está te expandindo. Deus vai te expandir e a gente só é expandido nesse lugar de improbabilidade. A gente só é expandido num lugar que a gente não conhece. Esses funcionários não sabiam sobre multiplicar, eles sabiam sobre trabalhar. Então era no trabalhar deles, era na forma como eles trabalhavam, na forma como eles administravam o que eles já tinham, que fez o seu Senhor olhar para eles e dizer, eles estão aprovados para agora receberem o recurso que antes eles só trabalhavam para produzir. Agora eu vou entregar na mão deles. E quando eles então recebem, eles multiplicam e recebem ainda mais. Assim vai ser na sua vida, à medida que você entregar ao Senhor, administrar bem aquilo que Ele já te deu, Ele vai multiplicar na sua vida. E essa multiplicação não é pouca, é muito. Deus vai te colocar sobre muito. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até amanhã.